gente, sobre polimixina B, será o último recurso em sepse. O que você entende uma pergunta que você fez, né, Felipe? Deixa eu quebrar alguns mitos disso. Quando nós falamos infecções graves, essa é uma infecção grave, é sepse, lógico, disfunção orgânica, né? Qual que é o mito que mais impera aí? O mito que é importante vocês saberem é que se o doente é grave, eu tenho que dar antibióticos de última geração ou de maior espectro. Vamos pensar assim, porque a polimixina é um antibiótico com espectro específico para gram-negativos. Bacilos gram-negativos, até mais restrito. Então, ele tem um espectro, por exemplo, o espectro da polimixina B é muito menor, por exemplo, do que uma ampicilina, por exemplo. Olha que coisa louca. Olha o que eu estou falando para vocês. Do que o clorofenicol, o velho clorofenicol. Então, a polimixina tem um espectro mais restrito. Mas ela tem um espectro específico, porque ela cobre bactérias bacilos gram-negativos que produzem, por exemplo, carbapenemase, que são enzimas que quebram carbapenêmico, são mais resistentes. Ou bactérias gram-negativas que produzem SBL, que são beta-lactamase de espectro expandido, né, que vai ter uma resistência maior, principalmente de Escherichia coli, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, né? São as bactérias mais importantes que a polimixina tem uma eficácia boa. Mas qual a questão aqui, pessoal? Por exemplo, se eu tenho uma sepse por meningococcus, que é meningococcemia, e mata muito, e é muito grave, a penicilina resolve esse doente. Ou ampicilina endovenosa. Entenderam isso? Então, quando eu faço uma pergunta como essa, eu tenho que estar envolvido em quê? Sepsis de qual agente microbiológico? Qual sítio de infecção? Eu posso ter sepsis, por exemplo, Staphylococcus aureus sensíveis à oxacilina. Então a oxacilina vai ser o melhor antibiótico. A polimixina não vai nem cheira nem fede, não vai fazer efeito nenhum, para você ter uma ideia. Entende isso? Quer dizer, eu tenho uma sepse, por exemplo, para Escherichia coli, sensível, por exemplo, a cefalosporinas, por exemplo, de segunda geração, terceira geração, sensíveis à associação de beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, por exemplo. Então eu vou ter uma cobertura tranquila com isso. A questão é quando eu falo de sepsis nosocomial. Você vai falar assim, ó, sepsis hospitalar, nosocomial, em hospitais que tem, por exemplo, KPC, bactérias gram-negativas resistentes a carbapenêmicos, que infelizmente é uma realidade na maioria dos hospitais, principalmente os hospitais maiores. Então é uma realidade que a gente vive isso. Eu vivo isso, vocês devem viver isso, e você, Felipe, que me perguntou, deve estar vivendo isso. Não sei se você é médico ou não, mas você deve viver isso no seu dia a dia. Mas assim, o que acontece? Essa questão de a gente ter a última droga depende de qual cenário. Se eu tenho, por exemplo, um Staphylococcus aureus resistente à vancomicina, que é raro, mas pode existir, a polimixina não cheira nem fede. Mesmo o Staphylococcus oxassensível, né? Então não vai fazer nada. Mas se eu tenho um cenário de ter Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, com produção de carbapenemase, a polimixina vai fazer parte da estratégia terapêutica. Tá claro isso? Só que o que acontece? Se você tem de fato uma sepse por aquele agente, porque o que acontece muitas vezes também, que a gente erra muito, é a gente ter uma estratégia de usar drogas com amplo espectro para situações de colonizações. E veja se você não aterriza com essa informação, não alinha comigo. Você cola aspirar traqueal doente da UTI, por exemplo, grave, traqueostomizado em home care, cresce uma KPC lá, você isola uma Pseudomonas aeruginosa resistente a tudo que você testou lá. O que acontece com você quando você vê esse antibiograma? Não dá uma dor aiada em tudo? Dor de barriga, preocupação? Você já liga para o seu colega mais experiente e fala, cara, eu estou com uma bactéria aqui resistente a tudo. Mas veja só, o contexto desse isolamento vai depender da situação clínica. Se o doente não tem sintomatologia de pneumonia aguda e você isola uma bactéria em traqueostomia ou tubo orotraqueal, provavelmente essa bactéria vai ser só colonizante, ela não vai ser infectante. Entende isso? Aí você fala, mas se ele está colonizado, daqui a pouco ele infecta por essa bactéria. Aí eu tenho que saber se ele está... Sim, é possível. Mas você entende o seguinte, que a maioria dos casos que você está isolando cepas multiresistentes, como essas, elas muitas vezes a nível hospitalar são colonizantes. Elas estão colonizando o doente.
Quando você tem infecção de fato, aí você vai ter que definir isso com estratégia de antibiograma, porque o que acontece? Quando você está discutindo KPC, crabopenemase, bactérias produto de crabopenemase, ou SBL, que é beta-lactamase expandido, você está isolando a cepa. E automaticamente você está realizando o antibiograma junto. Ok? Então você está fazendo duas coisas. Então você vai ter um painel de antibiograma junto. O que nós estamos discutindo? Se a polimixina é o final de linha? Não, vai depender da cepa, dependendo do antibiograma, né? E se realmente vier um antibiograma com bactéria resistente a tudo, nós estamos falando da polimixina final de linha. Nós estamos falando do meropenem, que não vai ter atuação. Nós estamos falando da vancomicina, que não vai ter atuação, né? Então você está falando de uma gama de drogas que não vão ter atuação naquela cepa por causa da resistência in vitro. Mas aí tem que tomar outra discussão, outro detalhe importante. Porque o painel in vitro que eu tenho de antibiograma, ou automatizado ou manual que seja, ele é um painel de antibiograma que é uma avaliação in vitro daquela bactéria. Não é avaliação in vivo no doente. Então eu não estou avaliando a bactéria no doente, no hospedeiro, no paciente. Eu pego ela, tiro e vejo in vitro no laboratório. Então a correlação in vitro também tem variações. E as variações são mais importantes quanto mais resistente for a bactéria. Olha que interessante eu estou falando para vocês. Entendeu? Claro que nós temos hoje um padrão no mundo inteiro. Você tem padrões microbiológicos, europeus, americanos, brasileiros inclusive, com critérios de antibiograma, de halo no antibiograma, de MIC, todos aqueles padrões laboratoriais que a gente utiliza para tomar decisão melhor do antibiótico. Ok, está tudo certo. Só que a correlação in vitro e vivo, às vezes, ela não é linear. Então, às vezes, você tem uma cepa multiresistente, aí você tem que analisar assim, essa multiresistência vem, qual o parâmetro de antibiograma que foi feito? Eu fiz um antibiograma manual, com disco, eu tenho que ver a qualidade desse meu laboratório, se realmente eu tenho um controle de qualidade para isso. Eu já comentei algumas vezes sobre isso. Eu fiz com E-teste, que é uma tira, eu fiz com microdiluição, macrodiluição, eu fiz com Vitec, que é um método automatizado, e aí eu vou ter informação, porque às vezes você faz manual, faz automatizado, faz com E-teste, é diferente os resultados. Então eu preciso ver, porque um caso como você ter cepa multiresistente, multi-R, pan-resistência, por exemplo, principalmente em gram negativo, você tem que analisar com cuidado se realmente aquele antibiograma é fidedigno para você. Está te dando informação adequada. E se você falar para mim, não, a informação é adequada, professor, realmente aquela pseudomonas que eu isolei, aquele Cinetobacter é resistente a tudo. Pan-resistência, ex-pan-resistência, MDR total. Tá, multidroga resistência total, né? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer pouca coisa. A literatura não tem uma resposta muito clara para isso. Você vai tratar com antibiótico. Você vai usar uma polimixina mesmo com resistência in vitro. E outra coisa importante também, que às vezes a resistência, os padrões de resistência para polimixina para gram negativo não são bem estabelecidos ainda. Em algumas bactérias eles não são muito adequados, não são muito fidedignos para a prática médica. Então esse é outro problema grave também para a nossa análise. Mas mesmo assim, você tem a pan-resistência, você vai ter que usar a polimixina. Você vai tentar usar carbapenêmico ainda, mesmo que era produto de carbapenemase, ainda você tem que associar carbapenêmico associado. Você pode usar minicosídeo associado, tigenciclina associada. Então, você vai ter que fazer uma estratégia empírica e meia, a gente fala que é uma, não é off-label só, a gente chama de salvadora, né? Alguns artigos chamam SAVAGE, né? Terapia salvadora em alguns doentes. Porque você realmente tem uma infecção documentada com uma KPC, com uma multidroga resistente, MDR, que não responde a nada. O que você vai fazer com isso? Não responde a nada. Você pega um antibiograma, tem resistente R em tudo, resistente em tudo. Você vai ter que escolher o que você vai fazer. Em termos epidemiológicos e de evolução antimicrobiana, esse esquema vai ter que passar por isso. Com polimixina B, com meropenem, que são os carbapenêmicos, com alguma droga que possa fazer melhor sinergia, tipo minicosídeo ou azitronan, por exemplo. Então, essas são as drogas que você vai ter que ter. Pode ter tigenciclina associada, mas essas seriam as drogas mais importantes. E você não tem uma evidência de literatura muito forte para te falar, ó, usa isso para Cinetobacter, para Pseudomonas aeruginosa, quando é pan-resistência, resistência a tudo. É um desafio para todo mundo. Está entrando drogas novas no mercado, hoje você tem um grupo de drogas novas, né? Que a gente já comentou um pouquinho, de cefalosporina terceira geração associado a inibidor beta-lactamase,
que é o caso do nome comercial Torgenta, que é a ceftazidima associada a avibactam. E você tem hoje carbapenêmicos, meropenem principalmente, associado a inibidor de beta-lactamase também potente, uma geração ainda maior ainda, né? E essas drogas ainda não estão no Brasil. A Torgenta está no Brasil já há algum tempo, que é uma cefalosporina de terceira geração associada a inibidor de beta-lactamase. Tem cefalosporina de quinta geração, mas não são ainda adequadas para essas cepas multiresistentes. E algumas coisas promissoras com carbapenêmico associados ao beta-lactamase, que é uma coisa legal, que também já está no mercado, está sendo estudado, estudos clínicos, mas liberado para nós aqui ainda não está liberado. Então essa seria a situação clínica mais importante aí, tá bom, pessoal?